Vamos embora. Gente, eu trouxe aqui alguns cenários que eu acho que é importante a gente ressaltar, especialmente para quem é da área de pequenos e quer seguir, que é esse fator de humanização, né? Hoje existe essa família multiespécie, os cães realmente são membros de família. Essa é uma reportagem que foi capa do Correio da Bahia. Nada tem a ver com animal, nem com medicina veterinária. Era a história de mães que perderam seus filhos, né, com câncer. E existe essa relação de humanização bem importante. E o médico veterinário ele está inserido nesse contexto, ele passa a ser um médico de família também. Então é importante que a gente tenha essa visão. Essa é outra reportagem, outro jornal, né, que trata sobre o consumo, né, de tutores relacionados aos seus pets. Por ano, há uma estimativa média de R$ 2.000 por tutor de consumo com seu pet nessa clínica aí citada do colega, tá? Ou seja, se você tem aí um portfólio aí de 500, né, tutores, né, dentro do seu portfólio, se a gente fizer uma conta rápida, né, a gente vai ver que tem um faturamento aí interessante. Então, há essa perspectiva de consumo. O Brasil, daqui a pouco a gente vai ver, esse é um dado de 2018, lá do site da FEComércio, lá com aquela crise lá atrás, 2018, né, o pós de 2016, que para o Brasil foi bem agudo, o mercado pet crescia lá 5% ao ano. Aí vocês vão me perguntar, como é que está, né, o mercado pet no Brasil em 2020? Tá? Não se assustem, mas o crescimento, né, do mercado pet no Brasil está entre 15% e 30%. E por esse fato, o Brasil, em 2020, se tornou o segundo maior mercado pet do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Tá? Estados Unidos abocanha aí 50% do mercado pet e o Brasil passou aí o Reino Unido, né, com 6,5% no mercado pet mundial. Vejam só, a gente tem aí um potencial de crescimento muito grande, tá? São 50 milhões de cães, 39 milhões de aves, 23 milhões de gatos, 19 milhões de peixes, ou seja, é um mercado em pleno crescimento para quem quer se inserir. Aí eu pergunto a vocês, mas isso a gente não vê refletir no reconhecimento profissional, né, no próprio salário, nas remunerações dos profissionais. É verdade, né? Mas a gente tem que trabalhar para que essa fatia do bolo, né, retorne para o médico veterinário. O que acontece hoje é que 80% do mercado, né, 80% do mercado, ele é um mercado voltado para pet food, comida, tá? Então, 80% do que se gasta com pet está relacionado à comida. E o serviço veterinário? O serviço veterinário fica aí com menos de 10%, tá? Ou seja, hoje está ruim, mas a tendência é que o mercado ele vá sendo alimentado e a gente consiga ter aí um mercado em potencial mais importante. Então, o que a gente tem que trabalhar é a nossa imagem, a nossa capacidade de penetração no mercado e a qualificação profissional para que a gente esteja pronto para também fazer parte desse mercado, certo? Então, esse é o Panorama 2020. Aí eu pergunto a vocês, estamos preparados? Tá? Vocês se sentem preparados aí numa jornada de final de curso? E aí aqueles que pensam em trabalhar com reprodução animal, aqueles que já estão no finalzinho, tem residente também. Vocês já estão preparados para o mercado? Já se sentem preparados? Ainda há tempo, né? Vocês estão no final de curso, então é isso que a gente quer também ressaltar, que busque aí a formação e a preparação. E a reprodução animal é um nicho que está aí, não precisa trabalharmos apenas com reprodução. O clínico de pequenos, né, ele pode ter a reprodução como um dos nichos de trabalho, né, desde que tenha aí qualificação para executar as atividades. Final de semana acho que chegou até vocês, né, a questão
uma reportagem no Correio da Bahia, bem indigestas para os médicos veterinários. Inclusive, eu, como membro da diretoria do conselho, a gente fez uma reunião hoje e alguns acontecimentos virão a partir daí, em relação a essa notícia, mas o que é importante é que a gente vê que o médico veterinário ele trabalha a qualificação profissional e deixa um pouco à parte aquela capacidade de relação interpessoal, a comunicação adequada com seu tutor, né, com o tutor dos seus animais. Isso é uma coisa que vocês têm que identificar desde cedo. Trabalhar a comunicação, deixar o tutor ciente do que está acontecendo, dos acontecimentos que vão ser realizados. E dentro da reprodução, isso também vale, tá? Então, trabalhar a imagem de vocês como profissionais, né, que estarão aí no mercado. Tem um microfonezinho aberto, dando ruído, quem puder, fecha, dá uma olhada, dá uma consultada aí, tá? E aí a gente olha, então, para esse mercado PET, que é um mercado, né, que hoje fatura mais de 30 bilhões por ano no Brasil, segundo maior do mundo, e a gente vê que há um crescimento, mesmo na crise, na pandemia, a gente observa aí um crescimento, né, do mercado PET, um mercado importante, e a gente, como médico veterinário, está inserido na cerne da questão. Então, existem aí fatores que, quando a gente pensa em reprodução animal, e aqui é voltado para a reprodução do macho, mas vocês podem abrir a janela para as fêmeas também, é que alguns fatores são importantes de serem avaliados quando a gente pensa em fazer reprodução animal, né, de alguns cães. Tá? Por exemplo, o efeito de consanguinidade, fatores genéticos, né, busca por machos que são superiores, limitações fisiológicas de raça. Então, são aspectos que a gente vai passear rapidamente aqui, antes de entrar no exame andrológico propriamente dito, tá? Esse é o slide que eu vou deixar para vocês na aula, que tem um resumão, né, do que a gente falou aqui, que há, sim, um mercado, há um nicho, tá, de reprodução de pequenos animais. Tem criador, cliente nosso do Hospital Veterinário da UFBA, que parou de criar boi para criar cachorro, tá? Aí você que está aí do outro lado pode dizer que é contra a criação, que é contra a reprodução, que é contra a venda do animal, né? Essa questão de é um indivíduo ser ciente, mas a gente está comercializando. Legítimo sua preocupação e o que você pensa, mas o que eu te falo é que há um nicho de mercado, e eu, como médico veterinário, professor e como membro do conselho, o que eu desejo, o que eu quero é que tenha sempre um médico veterinário por trás, para que esses animais sejam bem alimentados, tenham condições, né, de bem-estar animal resguardados, tá? E que os produtos, que os filhotinhos que nasçam sob condições adequadas, diferente do que a gente vê aí na maioria dos canis, tá? Onde não tem um veterinário no meio, porque a lei não obriga. Então, a gente vê todos esses problemas. Vocês viram aí recentemente a questão dos shih tzus, né, que foram resgatados. Então, que a gente não quer justamente isso, e por isso a gente briga para que esse nicho ele tenha sempre o médico veterinário por trás. E esse é o resultado, tá? Então, como é uma atividade comercial, o que os nossos clientes querem é ter aí produtos saudáveis, animais saudáveis, filhotinhos que vão virar membros de família. É exatamente esse é o contexto, né, que a gente quer e que a gente acredita que seja interessante, com o médico veterinário lá trabalhando em todas as suas etapas, desde o exame clínico, programa reprodutivo. Algumas raças não reproduzem bem, como a Bulldog, o Bully, né, Bulldog francês, alguns, o Pug. Então, o médico veterinário vem prestando esse serviço de excelência, de qualidade, tá? Desde o atendimento inicial até a cesariana, no caso de um Bulldog inglês, né, onde isso quase sempre acontece. Aí voltamos para o crescimento do mercado PET, tá? E é exatamente isso que eu defendo e falo com vocês.
a gente tem que aumentar nosso percentual de participação no mercado PET. É um mercado de 30 bilhões, mais de 60% de comida, serviço veterinário fica em 10%. Tá? Então, é uma culpa nossa também, porque a gente não trabalha bem a nossa imagem, não trabalha bem a nossa qualificação que temos, né? Então, a gente tem que, inicialmente, nos valorizar de forma mais importante, valorizar os colegas e a profissão, isso vem a rebote, tá? Vamos seguindo. Nesse aspecto, né, a gente tem a felicidade, e aí eu peço que vocês, também vou tirar isso lá do YouTube, que eu estou dando em primeira mão aqui para vocês. Tem um PL, um projeto de lei que vai ser aprovado agora na Câmara, né, do Estado, onde vai se tornar obrigatório que criatórios que façam reprodução, multiplicação, venda, comércio de animais tenham um médico veterinário com RT. Isso vai gerar aí de cara 1.000 empregos direto, tá? Porque também vai envolver pet shops, canis, gatis de reprodução, tá? Júlia está perguntando como é o comércio de sêmen. O comércio de sêmen, ele acontece de formas diferentes. O comércio de sêmen a gente chama de venda de cobertura, tá? Então, o tutor tem uma fêmea, ele se interessa por um macho, e aí ele adquire uma cobertura. Aí é negociado com o tutor, com o proprietário do macho, se essa cobertura vai dar direito à garantia de prenhez. Geralmente se dá uma garantia de prenhez. Então, por exemplo, vocês viram o dono lá do Bambam. O dono do Bambam, ele não quer saber de filho nascido. Tem dono de macho que pega um filhotinho. Geralmente o dono do macho escolhe o primeiro da ninhada. Tradicionalmente é assim, mas é um acordo entre as partes. A outra forma é a venda, tá? A venda mesmo do sêmen. Então, esse sêmen ele pode ser vendido, a cobertura com garantia, geralmente é com garantia. Se estão na mesma cidade, o macho vai até o nosso setor ou a clínica que faça, aí eu posso dizer a vocês que tem no máximo 3 locais fazendo reprodução assistida em cães, né, na Bahia. O macho é coletado, o sêmen é coletado, a gente vai mostrar aqui a vocês, e quando tiver a oportunidade de ter aula prática, vocês vão fazer também na prática, né, que a gente faz isso e executa, e esse sêmen é utilizado ali na hora. Se está em outro estado, esse sêmen é enviado pelos correios, né? Um veterinário qualificado coleta o sêmen, dilui em um meio diluidor com capacidade de manter esse sêmen viável por até 4 dias ou 5 dias em algumas situações. E esse sêmen ele fica resfriado a 5 graus e nos nossos trabalhos, os nossos diluidores produzidos por nós, esse sêmen fica viável por 5 dias. Em média, 2 dias, 3 dias, ele pode ser utilizado com a mesma fertilidade do sêmen in natura, tá? Então, o comércio é feito assim. Ou se compra e troca por um filhotinho, o dono do macho tem direito ao primeiro, ou se vende por valor, e aí o valor vai depender da genética, da raça, do indivíduo, certo? Respondi, Júlia? Obrigado, Giovanni, pelas palavras. Então, vocês fiquem aí, ó, guardem esse segredo mais um pouquinho, que esse... Valeu, Júlia. Que essas dúvidas, esse projeto vai sair, aí está no forno, vai sair já já, vai ser apresentado pelo deputado estadual, que é médico veterinário, Tiago Corrêa, tá? Então, o mercado crescente, tá? E o primeiro ponto que eu queria entrar com vocês é a nossa preocupação com consanguinidade, fatores genéticos, né, envolvidos em algumas raças, tá? Essa é uma raça que tem poucos criadores na Bahia, tá? Uma das tutoras procurou a gente para fazer um trabalho, que é a raça Coton de Tuleá. E tem uma série de enfermidades envolvidas pelo fator consanguinidade, tá? Por que consanguinidade nessa raça? Era uma raça que ia desaparecer, né? E aí foi feito um processo de multiplicação para tentar resgatar, né, os últimos indivíduos e multiplicar, ou seja, existe um fator aí de consanguinidade gerando fatores diversos, patologias relacionadas à origem genética, né? Como a mielopatia degenerativa, retinopatia, displasia de uma forma geral. Então, o que é que se faz hoje quando vai reproduzir essa raça? Coleta-se material genético e manda fazer genotipagem para identificar
se esse machinho ele é portador, né, de gene para essas enfermidades, e aí, a depender do resultado, utiliza-se ou não, tá? O Pug, né, uma raça muito comum no Brasil, na Bahia tem demais, e a gente sabe que existe lá uma genética relacionada a susceptibilidade imunológica nata. O que é que esses animais têm de problema, gente? Eles têm aí, pela baixa resposta imunológica inata, no indivíduo que tem essa característica, eles têm aí sarna demodésica crônica, ou seja, você trata, desenvolve, e isso está relacionado a esse gene, ao fator genético. Então, novamente, faz-se um ensaio, um diagnóstico molecular, verifica se esse macho tem ou não a patologia, e aí você não utiliza aquele macho que tem o problema imunológico, tá? Ou seja, a saúde animal que a gente está gerando também, né, nesses filhotes que virão a nascer. Tá? Então, tem outras raças, o pastor alemão tem um problema clássico de displasia coxofemoral, o Akita, o Fila, o Labrador. Então, esses problemas, né, a gente tem que também lembrar e utilizar e selecionar esses indivíduos para não serem utilizados como doadores de sêmen reprodutores, certo? Então, aí está o terceiro item, que é a busca por machos superiores com saúde hereditária. O que é saúde hereditária? Saúde genética, né? Evitar que características negativas sejam passadas para gerações futuras. Há também fator de limitação fisiológica. Veja só, o Bulldog inglês que temos hoje é uma raça completamente diferente do que era há 30 anos atrás, 40 anos atrás. O Bulldog, gente, era uma raça que era desenvolvida para esporte, né? Uma coisa até agressiva, de briga com bovino, por isso é bull, né? Animais de ataque. Era um animal que tinha alta capacidade respiratória. E hoje a gente tem um indivíduo, boa parte dos indivíduos, completamente fora do padrão que era, né? Padrão da raça hoje, mas completamente diferente. Né? Mas é uma seleção de alguns defeitos, né? A gente brinca assim: rabo de porco, pele solta, nanismo, membros curtos, braquicefálico. Então, a gente tem que identificar aqueles reprodutores que têm melhores condições, né, fisiológicas. Não pode ser aquele animal muito exagerado do braquicefálico, tá? Animais que convivam bem, tá? Que tenham bem-estar, né, animal, e aí sim a gente utiliza para a reprodução. Mas é um animal que não vai cruzar sozinho, e é um animal que não vai parir sozinho também, 90% dos casos é cesariana, tá? Ah, mas eu sou contra reproduzir essa raça porque braquicefálico no calor sofre, não respira direito. Tá, o filhote custa 20 mil reais, tá? 10 a 20 mil reais, né? Você consegue comprar menos, mas assim, o que eu quero falar a vocês não é defendendo, nem vou dizer a vocês se eu sou contra, se eu sou a favor, o que é que eu sou. Eu quero que vocês façam o juízo de valor de vocês, que há um nicho de mercado em crescimento e que tem que ter um médico veterinário por trás para a gente resguardar o bem-estar desses animais que são utilizados como reprodutores, matrizes e a ninhada que vai nascer, tá? E que o veterinário seja muito bem remunerado para executar seus trabalhos e sua responsabilidade técnica. E aí esses machos, então, gente, eles devem ser obrigatoriamente avaliados, né, antes da cobertura e antes de inseminação artificial. Então, aí a gente vai entrar, propriamente dita, no exame andrológico desses indivíduos, após esse preâmbulo aí, né, falando de questões internas, questões anteriores, tá? Então, sugestão, quem gosta da área, quem quer a área, procura o setor de reprodução, a gente tem uma casuística muito bacana, procura outro local, né? Se prepara, porque a gente vislumbra um mercado aí em potencial. Andrologia, o que é andrologia? Quando a gente fala de avaliação do macho, e essa foi a minha preocupação de mandar o vídeo para vocês, é que quando a gente fala em andrologia, em exame do macho, a gente pensa logo em espermograma, tá? O espermograma é a última avaliação a ser feita, tá? É o último, é um dos critérios avaliados da aptidão reprodutiva, que são imensas, são inúmeras, tá? Então, a gente vai avaliar genética, endocrinologia, condições clínicas gerais, específicas, então é muita coisa envolvida, e o nome andrologia está relacionado a andro, né, que é o macho, o homem,
logos, que é em latim estudo, então estudo do homem. E a gente defende sempre, né, ressalta sempre que a andrologia ela é uma prática privativa do médico veterinário. Isso que está projetado é a nossa lei, a Lei 5.517, que fala do exercício profissional do médico veterinário, que tem no artigo 5º da letra A, que é competência privativa do médico veterinário, a prática da clínica em todas as suas modalidades e a assistência técnica e sanitária, ou seja, não fazemos avaliação sanitária. Vocês lembram do exemplo que eu dei a vocês? Quem foi lá no blog, aliás, é bacana a discussão lá no blog também, que a gente abriu para discutir só andrologia. É aquilo lá. Então, a avaliação da sanidade, imagine um animal, um reprodutor, que você, veterinário, seleciona para inseminar várias fêmeas. Esse animal tem uma brucelose canina, tem um herpes vírus. Olha o estrago que você, médico veterinário, fez e que os tutores leigos estão fazendo, tá? A gente vê muito isso está acontecendo, tanto que em alguns canis, né, de São Paulo, onde isso é bem estudado, chegam a ter 50% de animais positivos para a brucelose canina, que é uma zoonose, ou seja, transmite para o homem. Quando a gente fala de cronologia de exame andrológico, né, uma das do que a gente preconiza é o manual do exame andrológico e avaliação seminal. Felipe, depois você me relembre aqui, eu prometi dar um manual, como foi mesmo os critérios que eu prometi para essa turma, para receber em casa, depois me lembre direitinho, pode me interromper aqui na hora que você tiver com som e que eu vi. Eu lembro Certo, que eu professor. prometi. Diga aí Tá como foi. conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Então o professor ficou de dar uma premiação a uma das melhores respostas aí sobre o Do... questionário que ele passou. Oi? Tá, mas não vamos fazer o melhor não, porque o melhor é subjetivo, né? O professor Não, Marcos melhor da sua opinião. Não, vamos fazer assim, ó. Quem respondeu, a gente sorteia, tá bom? Entre os que Pronto, responderam. fechou. E para isso, o nosso prazo foi hoje, não foi? Meio-dia? Foi. Pronto, a gente vai sortear entre um que respondeu hoje e quem responder até amanhã, o mesmo horário da aula, a gente sorteia outro. Fechou? Vocês vão receber em Beleza. casa, tá? Direto do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. E o que é que diz o Manual do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal? Isso vocês têm que dizer se querem, se tem interesse. Então escrevam aí no chat se tem interesse, quem respondeu. Se não, eu não mando, né? Porque quem vai pagar esse manual é o professor Marcos aí, que é o coordenador da disciplina. O que é que fala, gente? No começo lá do Manual do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Como é que começa o exame andrológico? Leia aí para mim. Exame clínico geral. Segundo ponto, exame especial dos órgãos reprodutivos. Tem que ser médico veterinário para realizar o exame andrológico, tá bom? Isso é uma coisa que eu queria, faço questão de reforçar com vocês, tá bom? Fechou? O pessoal quer o manual, então vamos lá. Medicina veterinária. Quando a gente compara medicina, Ana também tem interesse. Quero ver, tem interesse, tem, mas quero ver se participaram lá da atividade, né? Se dedicaram, né, na atividade, foram atividades que é para contribuir com o conhecimento de vocês. Gente, quando a gente pega medicina e pega medicina veterinária, o que é um reprodutor? Não existe, né? Um homem. O homem, a mulher e o homem se apaixonam, né? E aí resolvem ter uma família. O Miguel também quer. Resolve ter uma família. E aí, e esse indivíduo, como é do ponto de vista, né, de saúde física e reprodutiva, pode ser uma bosta. O cara pode ser, né, uma seleção de defeitos, mas vai constituir a família e todo mundo quer ter seu filho. E aí o médico que aprendeu com o veterinário, porque reprodução animal os médicos aprendem com a veterinária, tá? O cara vai lá no testículo, né, pinça lá falando linguagem coloquial, viu, gente? Pinça um espermatozoide, vai lá no óvulo da fêmea, né, no laboratório, injeta esse espermatozoide, ativa ele, injeta dentro do óvulo, né,
biotecnologia chamada de injeção intracitoplasmática, e esse embrião desenvolve, e o cara tem um filho. Na veterinária, isso não é admitido quase na maioria dos casos, em raras situações, sim. Porque na medicina veterinária, o que é que a gente tem que avaliar? Primeiro, além da saúde genital, do sistema genital, a gente avalia todas as questões correlatas. E não basta só ter condições de reprodução, tem que ter condições plenas. O reprodutor ele tem que ser top, tem que ter alta produção de gametas, alta produção hormonal, né, acima da média, porque ele tem que ser melhor do que a média, senão não justifica utilizar. Isso de animal de produção é bem claro, tá? Obviamente, se o animal tem um problema ou outro, a gente faz uma seleção e direciona. Tem um problema, paralisia, a gente tem um animal superior geneticamente e pode utilizar e fazer as biotecnologias. Mas ele tem que ter alta produção de gametas, ser um alto produtor, um grande produtor, né, do ponto de vista genético e de produção também, o que na medicina é completamente diferente. Então, é avaliado o sistema geral, basta o animal, ele pode ter um melhor testículo do mundo, alta produção de espermatozoides, alta produção, mas ele é prognata. E aí, gente, característica genética, vocês vão selecionar? Pode ter alta produção espermática, mas ele tem problema lá que a gente chama, né, linguagem coloquial de roça, perna de jarrete, problema de aprumo, você vai selecionar? Não vai. E aí a gente chama atenção, doenças infecciosas. Se o animal tem uma doença infecciosa, ele vai ser selecionado? Não vai. Então, antes do reprodutivo, vem muita coisa. Vem a genética, vem a saúde geral e depois a saúde genital. E aí eu já falei um pouco de saúde hereditária, né? Características que serão postergadas, que não são interessantes, faz parte do processo de seleção animal e o exame endológico tem essa função, tá? Então, no exame endológico, a gente faz avaliação de saúde geral, saúde hereditária, saúde genital, e aí duas potências em latim. Olha que bonitinho, tá vendo, professor de reprodução aí falando em latim para vocês. Olha que extraordinário. Potência coeunde e potência generande. Potência coeunde é a capacidade de copular. E generande é a capacidade de produzir gametas, né, de uma forma satisfatória. Quando é que a gente faz exame endológico, gente? Quando a gente quer selecionar um animal como reprodutor, quando o cara quer selecionar e vender reprodutores, só de forma geral, grandes e pequenos animais. Quando vai ter uma inseminação artificial, a gente faz uma avaliação. Quando suspeita de súbia ou infertilidade também é feito. Vocês lembram do JQ, o cãozinho lá de 100 mil reais? Ele veio para minha mão com 8 meses. Foi importado com 7, chegou com 8. Genética, ele já tinha fila, já tinha 3 ninhadas vendidas, porque era um animal extraordinário do ponto de vista genético, vários criadores queriam, né? E aí a gente foi monitorando a puberdade. Quando falou, ó, tá no ponto, pode começar, aí a gente começou e o proprietário já foi fazendo a parte comercial, tá? Como a Júlia perguntou, também aqueles reprodutores que são doadores de sêmen, né, vão vender para o Brasil todo. Tem reprodutor que, né, que é a estrela, que vende para o Brasil todo. Então, a gente faz essa parte do comércio, tá? Então, são algumas possibilidades. E o roteiro do exame andrológico? Primeira coisa, identificação do animal, do proprietário, né, do canil. Alguém está falando comigo aí com Galaxy S8. Igor, você quer perguntar ou você só deu boa tarde? Só deu boa tarde? Vou perguntar. Fica à vontade, meu filho. Não pede licença, não. Abre o áudio aí e manda bala. Pode perguntar. Vai lá, Igão. Mande bala. Vai perguntar no chat, é? Existe TE em cães. Transferência de embriões. Existe a tecnologia. Comercialmente não se faz, mas existe sim. Tá? Existe a TE, existe a fertilização in vitro,
né, em pesquisa se faz, mas comercialmente não se faz. Não é uma prática comercial no Brasil, não, tá bom? Mas existe tecnologia, sim, existe o domínio de tecnologia. Não com superovulação, porque a cadela por si só ela já tem uma tendência a superovular. Mas a técnica de se inovular os embriões de uma doadora e uma receptora, existe tecnologia, tá? Então, as etapas, quais são as etapas? Primeiro, a anamnese, são as perguntas, o exame geral, o exame específico, lembra da aula de Ricardo? Eu adorei a aula de professor Ricardo, que inclusive minha aula seria aquela hoje, e como ele fez uma aula extraordinária, eu passei batido, não vou repetir, porque não é interesse, é ser chato para vocês, mas vocês verem lá no cronograma, a aula de hoje seria morfofunção. Então, vamos embora, vamos para frente. Avaliação de comportamento sexual, libido, então isso tudo a gente vai destrinchar. Só depois é que a gente entra nos aspectos de espermograma, né, uma etapa seguinte, para então, gente, de posse de todas essas informações, é que a gente vai ter capacidade de diagnóstico e conclusão em um laudo, tá? Então, aqui é um modelo de laudo, é um modelo que a gente utiliza lá no setor de reprodução, tá? Então, a ficha, né, com todas as informações do tutor, se ele tem microchip, a gente coloca o microchip aqui do lado. Então, isso tudo é feito detalhadamente, tá? Por que detalhadamente? Pode ser que o cara queira um laudo, né, para reaver aí um investimento que foi feito. Então, quanto mais informações, mais importante. E aí tem várias perguntas que são bem interessantes, eu não vou entrar em todas aí. Como esse material ele vai no final da aula já para o Classroom, então são perguntas que eu sugiro que vocês façam, que também são perguntas que estão lá no manual, tá? Esse animal ele vem sendo cobrindo, vem coletando sêmen, tem sorologia recente, né? Foi tratado, não foi, resolveu. Então são perguntas que são importantes ser feitas de um doador, tá? Na primeira etapa, o exame clínico geral difere um pouco de animais de produção, especialmente bovinos, né? E amanhã a gente vai falar de exame andrológico de grandes animais, tá? Bovinos, equinos, caprinos e ovinos, vamos fazer uma mesclada, eliminando, né? Não vamos repetir, vamos fugir ao que é específico. Hoje a gente faz uma aula mais ampla e vai logo para o direto amanhã, tá? O cão, a gente avalia tudo, exame clínico, começa por ele, gente. Exame clínico geral, faz todos os exames, tá? Então, já avalia comportamento, deixa ele andar um pouquinho, se está com a fêmea, coloca ele para se movimentar para a gente dar uma olhada, como é que está esse macho, como é que está esse reprodutor, tá? E aí, só então, exame genético, exame clínico, né, geral, ok, a gente vai para o exame específico, que é feito inicialmente por palpação, tá? Palpação, inspeção, onde a gente avalia aí dimensão, consistência, se está móvel, né, compatibilidade, né, do testículo com o tamanho do animal, com a raça do animal, né, com a idade. Então, isso tudo é avaliado. E aí eu já avalio a índole, tá? Gente, temperamento é uma característica de moderada a alta herdabilidade, tá? Então, aí a gente tem um ser, né? Um gentleman. É um cão tranquilão, de boa, um terrierzão que a gente usava muito. E esse é um pastor alemão, tá? Para coletar sangue, para fazer sorologia, é isso aí que vocês estão vendo. A gente vai selecionar um animal como esse para reprodução, tá? Obviamente que os cães de guarda, eles têm temperamentos mais bravios, tá? Mas esse aí mordia até o dono, tá? Então, vamos pensar também na questão temperamento quando a gente vai trabalhar com machos e com fêmeas, tá? Dou logo uma dica, Xoxô. Xoxô é um animal de temperamento agressivo. Se você identifica um macho com temperamento mais tranquilo, utilize e recomende, porque faz falta. E aí a gente tem as avaliações das estruturas, né? O cão tem a particularidade do osso peniano, o professor Ricardo, né, comentou sobre. A próstata como a principal glândula anexa, né, a mais importante delas.
né, tem as ampolas. Isso tudo é feito uma avaliação, né, específica dessas estruturas no seu passo a passo. Então, escroto é avaliado, testículo é pedido, tudo aquilo que o professor Ricardo falou, a gente vai fazendo uma avaliação, né, cronológica e aos poucos. Começando pelo escroto, né, pelo testículo. O testículo ele tem que estar móvel dentro do escroto, né? Existem essas camadas túnica vaginal, visceral, parietal, onde há lubrificação. Então, esse testículo ele tem que estar móvel, tem que se deslocar. Se tem algum tipo de aderência, não é normal, tá? A gente deve avaliar. Então, no escroto, a gente avalia se está hiperêmico, se está vermelho, né? Se está irritado, se tem ectoparasita, se tem um aumento. Ó. Semana que vem a gente vai falar de patologia do sistema genital. Olha lá. Aí do lado direito, a primeira vista, o que é que vocês achariam que é isso aí, gente? O que é que vocês achariam que isso aí? Hã? Me falem aí. O que é que vocês achariam que é isso aí? O que seria isso aí? Onde é essa lesão? Onde é essa lesão? É na escroto, não é no testículo, tá? Então, às vezes, só com a palpação a gente não consegue lançar a mão lá do exame ultrassonográfico para a gente fechar, tá bom? Vamos seguindo. Então, o testículo, ele deve ser oval, ovoide, devem ser simétricos, órgãos duplos, né? Simetria, tamanhos, com menos de 10% de diferença de um lado para o outro. Se tem mais de 10% de diferença, a gente já começa a observar. Consistência tensoelástica, fechem a mão aí, vocês, em casa, aperta. Essa é uma consistência tensoelástica. Numa graduação de 1 a 5, é uma escala 3, normal. Se está mais duro, se está mais flácido, alguma alteração está aí relacionada, tá? Se a gente palpa e o animal sente dor, também não é normal, ele sente um desconforto, a dor não é normal. Então, isso tudo é avaliado, tá? Consistência, mobilidade, sensibilidade ao toque, a simetria, a forma, isso tudo é avaliado. A posição do testículo do cão, ela é uma posição, né, que fica oblíqua ali na região perineal, com a cauda do epidídimo voltada, né, dorso caudal, então para cima e para trás, e a cabeça do epidídimo, crânio ventral. Então fica lá para frente a cabeça e a cauda para trás, porque eu estou ressaltando cauda do epidídimo, que é o reservatório espermático. Se a gente vai lá e palpa e vê que tem uma delimitação, o animal está produzindo sêmen. Se a gente não consegue palpar, o animal está tendo um problema aí de espermatogênese. E nesse caso aí, ó, é o caso de um animal com epididimite, um aumento da cauda do epidídimo, né, gerada por um processo infeccioso, nesse caso um cisto epididimático, tá? Então isso tudo é avaliado, tá? Aí um cãozinho ó, com brucelose que a gente diagnosticou lá no setor, olha o tamanho desse epidídimo, né? Como é que tá aí, um epidídimo bem aumentado, epididimite, zoonose, atenção máxima, tá? Olha lá, né? As estruturas aí do testículo do cão, tá? Cauda do epidídimo 3, corpo 2, o 1, e aqui vem os cordões espermáticos, né? Onde tem o ducto deferente que traz os espermatozoides da cauda do epidídimo até a uretra pélvica, uretra peniana e ejaculação. E o 5, né, o plexo pampiniforme, ele tem vasos, veias e artérias passando ali, onde há aquela troca de calor, tá? Testículo tem que trabalhar aí, o professor Ricardo falou muito bem sobre 4 a 6 graus abaixo da temperatura corpórea. E aí já tem essa primeira termorregulação, o arterial, sangue arterial quente, né? Chega, o venoso sai em contato íntimo, resfriando aquele sangue e proporcionando a temperatura mais baixa ali, termorregulação. Aí eu já dou a dica para vocês, tá? Quem quer fazer reprodução, compra um paquímetro de R$10 numa casa de construção de plástico, não precisa ser esse de metal, automático, e aí a gente utiliza para fazer uma mensuração, tá? Então, o cão tem um comprimento médio de 2 a 4 centímetros, né? Largura 1,2 a 2,5.
obviamente, você vai comparar o testículo de um pug com de um fila alemão, tá? Com um dog alemão, não vai. Então, um dog alemão, um fila brasileiro, não vai. Então, as proporções estão relacionadas também ao tamanho do animal, mas é uma dica bem interessante, um equipamento bem baratinho que dá para a gente utilizar. Por que é importante fazer a biometria? Olha lá, gente, ó. Cada grama de testículo de um cão produz de 15 a 19 milhões de espermatozoides, ou seja, quem tem testículos maiores, maior produção de espermatozoides e também gameta, tá? E se você quer estimar a capacidade de produção de espermatozoides daquele indivíduo, coloca aqui na fórmula, ó, o volume testicular desse indivíduo é 4 sobre 3 vezes π, que é 3,14, vezes comprimento dividido por 2, vezes largura por 2, vezes a altura por 2. Aí você tem o volume testicular, estima quanto de grama ali tem de tecido testicular produzindo espermatozoides, tá? Então, as alterações testiculares, elas já vão ser ressaltadas quando a gente faz uma avaliação, né, testicular, e aí as biometrias vão estar alteradas, tá? Então, se é um animal que é passível de tratamento, mede e vai monitorando. Se é um paciente normal, né, mensura para ter o controle lá da estimativa da produção diária. A região prepulcial é bem importante que a gente faça uma avaliação. É muito comum os cães terem estenose, né, de prepúcio, de ósseo prepulcial. Então é importante que tenham abertura. Lembrem do perfil do pênis dos cães, tá? Músculo esponjoso, grandes espaços cavernosos, recebendo grande sangue, aumentando de 5 a 6 vezes na ereção. Então é importante que se tem um ósseo ali com capacidade desse pênis sair e voltar, senão pode gerar aí uma fimose ou parafimose. E aí é um exemplo do animal aqui embaixo com TVT. Não vamos entrar em patologia, porque vocês vão ter uma aula de patologia, tá? Olha lá o pênis em ereção completa, tá? Desse pugzinho aqui, tá? É um pênis que aumenta com alta vascularização. Qualquer manipulação tem um sangramento importante aí, porque tem vasos, são microvasos, mas a gente tem que ter cuidado na manipulação por causa do sangramento, tá? Um exame importante, como eu falei no vídeo, né, daqueles que viram, quem não viu, assiste o vídeo até amanhã, tá? É importante que vocês assistam, se gostarem, dá um ok lá, dá um like, só para eu saber a temperatura, o termômetro, né? Se ajudou, se não ajudou, então dá um like. Mas cães acima de 6 anos, gente, vão ter prostatopatia, né? Vão ter, então tem que trabalhar com reprodução, tem que trabalhar com conhecimento da próstata, porque é um fator importante associado, tá bom? Animais de 9 e 10 anos, 90% vão ter hiperplasia prostática benigna, que pode ter reflexo, né, fisiológico ou não, mas a gente tem que monitorar a partir dessa idade. Olha lá a próstata, bem grande, tá? É uma glândula grande que a gente consegue, por inspeção, examinar. Olha lá, ó, o colega aqui do lado direito, fazendo a inspeção digital. Aí eu pergunto, não sei se tem residente, vocês estão palpando, fazendo a inspeção digital nos reprodutores? Ou partem logo para o ultrassom? E se vocês não tiverem ultrassom na mão, tá? Então exercitem, trabalhem a inspeção digital também, para que vocês consigam fazer esse diagnóstico, né, clínico. E aí, qualquer dúvida, o complemento vem por ultrassom. Olha lá, um animal com cistos prostáticos, né, ou abscessos prostáticos, a depender da situação. Ok? Então, eu coloquei aqui porque o exame ultrassonográfico é um exame complementar que está na rotina de reprodução animal. Esse foi um caso de um cão, né, que teve fratura peniana, ou só quando tem alguma suspeita? Você está perguntando, professor Marcos? Ou só quando tem alguma suspeita? Veja só, a gente tem um ultrassom ali na mão. Então, quase todas as nossas consultas a gente usa ultrassom. Mas o veterinário que está lá fora não vai ter um ultrassom na mão.
em ultrassom lá fora custa R$200, R$250. Então, tem que ser bem avaliado para que a gente não lance mão de exames desnecessários. Obviamente, se o animal com 6, 7, 8, 9 anos palpou, está aumentado, sentiu, ultrassom, né? Solicita ultrassom, que é importante. Ultrassom pélvico, abdômen total, que aí já faz tudo em uma avaliação. Rodrigo, Diga, Marcão. consegue? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, baixinho, mas tô. É o seguinte, eu fiz a pergunta aí relacionada à inspeção digital do exame de próstata. Sim. É feito rotineiramente ou... Acima de 6 anos é para ser feito em todos os animais, por causa da hiperplasia prostática benigna. A recomendação é fazer. Faz uma rotineira acima de 6 anos. De 6 anos, exatamente. Se tiver história de estrangúria, né, problema de micção, aí não tem nem dúvida. Mas se é um reprodutor, se é um doador, se está lá, lubrifica o dedinho, gel de ultrassom, vai lá e faz a inspeção. Obviamente, se for uma micro-raça, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas, de uma forma geral, é um exame que é bem rápido, bem simples, digital. Olha lá, colocou sobre a próstata, sentiu. Como é bilobulado, a gente consegue sentir se há aumento de um lado, do outro. É para ser, gente, glândula, né? É para ser simétrico os lobos prostáticos. Se tem aumento de um lado, aumento de outro, aumento geral, tem que avaliar e sim solicitam ultrassom. Tá bom? Beleza, Marcão? Ok, valeu, Rodrigo. Professor Dr. Marco Vinícius Galvão Loyola. Vamos seguindo. Atitude comportamental, tá? É uma coisa que pouca gente avalia, mas que eu particularmente gosto. Sendo sincero, eu estou, devido a outras coisas, eu tenho ficado pouco na rotina, na preceptoria ali, mas é uma coisa que eu fazia muito, eu gosto de fazer, sempre que eu posso, que venha lá animal, eu faço, porque eu gosto de ver, gente, já cansei de pegar animal que ia para fazer reprodução assistida e cruzar em minha frente. Cruzar assim, né? Eu vejo cruzando ali porque faltou alguma coisinha simples. Então, a primeira coisa que eu faço é isso aí, ó. Vamos passar aqui, ó. Olha o Henrique aí. Não falei do Henrique? Olha o Henrique aí, ó. Isso aí eu estava no dia e eu pedi para soltar os dois para a gente ver esse comportamento. Olha a libido do machinho. Chega a cair, chega a ficar empinado, ó, cheirando a fêmea. E aí a gente já olha a fêmea também, né? Posição de bandeira, rabo para cima, lateralizado, né, como acontece na maioria das espécies, o machinho cheirando a urina. Então, esse já é o primeiro comportamento. Essa é uma sequência clássica. Ó. O machinho, ele chega na fêmea, a fêmea evita, existe esse jogo, viu, gente? Então, a fêmea evita no começo, evita, depois brinca, começa a correr, até que ela para e se submete. Esse é um comportamento sexual dos cães, que a gente tem que aprender também a avaliar. Aí o macho chega, se aproxima, até que a fêmea se submete. Olha lá, ó. Olhar para o flanco, rabinho para cima, é um francês, mas dá para perceber. Elas são difíceis. Isso aí, Mariana, difícil. As cadelas, elas são difíceis no começo, mas depois elas acabam se submetendo. E aí o machinho vai, ó, e cobre, certo? Esse, quase eu apanho nesse dia, porque aí é o Bambam. E o Bambam não cobre. O cara não gosta, o dono não gosta que o Bambam cobre por causa de doenças sexualmente transmissíveis. Então não ia. O que ele fazia era isso aqui, ó. Esse era meu auxiliar lá da Unime, do Hospital da Unime, que era quem me ajudava nas coletas, né, meu auxiliar, e o Bambam chegava já direto para ele. Né? A fêmea está lá no cio, mas ele sabia que ia ser coletada ali pelo técnico, então, sob minha supervisão sempre, quase sempre eu coletava, vez ou outra o técnico coletava sob minha supervisão, então existia essa questão também, comportamento, olha o cão, comportamento, ele é condicionado, né, a coleta já é um doador, condicionado. Os cães têm essa característica também, gente, de rotacionar, né, então a ejaculação do cão pode demorar até 30 minutos, ou às vezes mais. Então, ele, depois da cópula completa e ereção completa, ele fica preso na fêmea pela estrutura chamada bulbo peniano, né, que a gente vai mostrar já já,
e ele tende a rotacionar. Então, na coleta de sêmen, há essa rotação também, alguns cães pedem, a gente pode fazer ou não, mas isso é fisiológico, é natural do cão, e ele fica ali ejaculando a terceira fração, que é só fluido prostático, por 20, 30 minutos, às vezes. Ah, tô achando que esse cãozinho tá com a libido baixa, tô achando que ele tá com alguma questão hormonal, faz dosagem hormonal. Dosagem hormonal de cão, de macho, não é igual a fêmea. O macho, a gente tem que fazer um esforço, uma prova de esforço gonadal. A fêmea, se a gente quer dosar estrógeno, qualquer hora do dia o estrógeno está alto. Se quer dosar progesterona, qualquer hora do dia vai estar alto. O macho não. O macho tem liberação de testosterona, hormônio masculino mais importante, pulsátil, GNRH, LH, testosterona, de 6 a 8 picos por dia. Então, se eu quero dosar, saber se as gônadas lá de cima, ou gônada de baixo, né, este hipotalâmico hipofisário e gonadal estão funcionando bem, eu tenho que estimulá-las e só então depois dosar. Então, dosagem no macho eu tenho que fazer duas, uma no time 0, depois faço uma prova de esforço, induzo liberação e doso outra, tá? Se esse animal estiver baixo, obrigatoriamente vai ter que estar alto, tá? E se já está alto, eu peguei no topo. Então, se está dentro do limite, bacana, não precisa fazer mais nada. Esse é o protocolozinho, que eu não vou entrar no mérito, mas vai estar lá no slide disponível para vocês no Classic, tá? Vou gravar um videozinho para vocês sobre este hipotalâmico hipofisário gonadal, né, de uma forma bem prática. Em 10 minutos eu vou dar o resumo da ópera para vocês, para a gente não perder tanto tempo aqui. Qualquer dúvida, temos lá os horários e semana que vem também a gente pode tirar dúvida. Chegamos na colheita de sêmen. A colheita de sêmen no cão, a técnica clássica é por manipulação digital. Vocês estão vendo o cãozinho já com ereção total. Acho que Caterina está ali. Cat que tá, não sei se Cat está aí hoje, é monitora também, né? Mas eu acho que é ela ali, hein? Tô achando que é ela ali, olhando. O animal em ereção Oi, total. Não é você Oi, ali, meu bem? É tu ali? Não, não sou. Não é não? Não sou ele, não. É Pamela. É Pamela, é? Ah, tá. É mesmo, é verdade, é Pamela. Então, veja só. Esse animal ele é estimulado quando ele tem ereção completa, a gente vai trabalhar lá no bulbo. Tá vendo essa região aumentada? Ó? É como se fosse uma bomba de sangue, gente. Isso aqui é sangue puro, repleto, que fica injetando sangue na glande, né, mantendo a ereção. E por que o macho fica preso na fêmea? Porque essa estrutura está lá na junção, né, vestíbulo vaginal, que é estreita na cadela e fica preso por ali. A natureza, como é sábia, né? O macho aumentado, a fêmea pequena, justamente para prender. E aí aquele macho ali que na época, né, dos cães selvagens, o macho que chegava primeiro ficava preso ali meia hora, garantindo que só ele vai cruzar por aquele tempo. Então é ali que a gente estimula, a fêmea fica contraindo, ó, exercendo contrações, né, vaginais, vestibulares, e estimulando. A gente mimetiza isso. Vai lá caudar o bulbo peniano, tem um videozinho aí atrás, aí já, cadê? É aqui. Olha lá, aqui são fotos, sequência, olha a imagem de baixo, estímulo caudal ao bulbo, estimulando. O cão ele vai ejacular em 3 frações. A primeira é prostática, jatos, 3 ou 4 jatos. Na sequência vem a fração espermática, deixa de ser líquido cristalino e passa a ser leitoso. Em gotejamento, nessa transição o animal exerce movimento copulatório, movimento de pelve. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí, no momento da ejaculação, segunda fração, ele para o movimento copulatório. É o momento que ele fica preso na fêmea, tá? E aí a gente vê esse aspecto e vai coletando. Achei que tinha um videozinho aqui em algum lugar. Não botei. Ou tá na frente. Olha lá o movimento de rotação peniana. Não tenham medo de fazer isso. O cão ele vai pedir essa rotação em quase todos os casos. Se você tiver espaço na mesa para rotacionar, rotaciona, que é fisiológico. Olha lá, ó,
o cão ejaculando primeira fração, e aqui já na transição para a segunda. São cães diferentes, mas é só para vocês verem a cronologia. Olha o aspecto leitoso, branco opalescente, leitoso, tá? Olha lá, ejaculando, aqui ele teve a rotação. Aqui o videozinho, ó. Ó o estímulo, é um cão que não respondia apenas com a pressão. Olha ele levantando a perninha, ó, pedindo para rotacionar, ó. O professor maldoso não rotacionou, mas ele estava pedindo a rotação. Então, o estímulo aqui era um cão que não estava... Olha a Juliana Crisóstomo ali, passou. É um animal que não estava respondendo, né, ao estímulo só por pressão. Nossa então aluna também, Rodrigo, Ana. Ana tá ali? No vídeo aí. Quem é Ana? Ana... Ah. Tem algumas Anas aqui, Dona né? Ana, está na turma. Ana. Ah, tá. Acho que não tem duas Anas aqui não nessa turma? Ó, não respondeu com a pressão caudal bulbo, abraça com a mão o bulbo peniano e faz os estímulos. A Ana lá, é verdade, Ana. Valeu, show de bola. Alguma dúvida aí da coleta? Eu coloquei aqui para vocês, mas eu nunca usei, para ser bem sincero, eu não sei nem como é. Porque a coleta por estímulo manual é tão fácil, tão tranquilo, que eu nunca vi necessidade de usar a vagina, mas tem uma vagina artificial que é por bombeamento, você vai bombeando e essa estrutura aqui que o colega está com a mão vai pressionando o pênis. Vai pressionando o pênis, tá? Eu ia perguntar, Rodrigo. Vá, pode perguntar, Marquinhos. Se existe algum caso específico para utilizar a vagina artificial em cães? Não conheço, porque o animal que não tem ereção no estímulo manual, por algum fator hormonal, também não vai responder à vagina. Agora, uma situação que pode ser utilizada é aquele animal que é muito estressado, né, que não tem uma ereção inicial no consultório, com bombeamento ali a vácuo, pode ser que ele tenha uma chance maior. Mas nesses casos a gente resolve recomendando a colheita no ambiente em que o animal fique mais tranquilo, na casa dele, geralmente, ou que traga uma fêmea no cio. Então, se coloca uma fêmea no cio, antes eu fazia muito e deixei de fazer, e deixei de recomendar, não é nem culpa dos residentes, mas a gente fazia muita escovinha de fêmeas no cio e congelava, né? Quando vinha um cão sozinho com problema, a gente descongelava e ó, colocava no focinho ali a escovinha para o animal ser estimulado ali, feromônios, né? Reprodutivos. O sêmen chegou, tudo que vai entrar em contato com ele deve estar previamente refrigerado, tá? Previamente aquecido, 30 a 37 graus, porque o espermatozoide é fotossensível e termossensível. A luz mata e o frio e o calor em excesso também mata. Então é feita essa manutenção, avalia volume, o couro, o aspecto, a motilidade, vigor, que a gente vai passar aqui, tá? O padrão do sêmen do cão é como aí à esquerda, né? Líquido, aquoso, cristalino, tendendo ao leitoso, né? Ou seja, mais aquoso, aqui é um animal azospérmico, sem espermatozoide, até um mais leitoso, né? Que não é tão comum são esses do meio, tá? Volumes que variam aí de 1 a 6 ml. Vai depender de quê, gente? Se eu estou coletando e eu pego terceira fração, que é a mais longa, o cão fica 20 minutos ejaculando lá, tá? Preciso pegar a terceira fração para exame andrológico? Não preciso. Preciso pegar um pouquinho da primeira, pego a segunda toda e aí eu faço o meu exame andrológico. O volume vai variar muito quando você pega muito da terceira fração, porque aí o volume aumenta, tá? Mas não tem espermatozoide. O nosso foco é segunda fração. Aqui um sêmen com contaminação de urina e aqui do lado direito o animal com hemospermia, presença de sangue, fica aí levemente rosado, né, o aspecto, tá? O que é que a gente avalia? Motilidade total progressiva, vou logo para os vídeos, tá? Então, não são esses vídeos que a qualidade não tão boa, é só ilustrativo, mas a gente avalia percentual de células que estão em movimentação, e a gente faz isso avaliando em um microscópio com aumento de 100 a 200 vezes. Lembrando, o espermatozoide é a menor célula do corpo do indivíduo, tá?
não conseguimos ver espermatozoide com menos de 100 vezes. Então, tem que ser um microscópio com aumento de 100 vezes para cima, 100, 200 vezes. E aí pode vir um sêmen com esse padrão, né? Que é um padrão... Deixa eu voltar aqui que parou o vídeo. Deu uma travadinha. Professor, Pode perguntar. o senhor pode falar sobre essa coleta da primeira e segunda fração, por favor? Deixa só o carro do ovo passar aqui. Beleza. Minha apresentação fechou, foi? Tá, vou falar aqui para vocês, o Maelzão. Fechou. Coleta. Primeira e segunda fração. É uma sequência. Primeira fração, 3, 4 jatinhos. É jato mesmo, com pressão. A segunda fração é gotejamento. Como é que eu sei que mudou? Aspecto e pressão. Segunda fração é gotejamento, deixa de ser aquoso, líquido, transparente, para ser leitoso. Células espermáticas estão presentes, tá? É o que eu preciso pegar, primeira e segunda fração. Se eu vou inseminar e o cão ejaculou meio ml, tá bem concentrado, muita célula, é interessante que eu pegue um pouquinho da terceira fração, para usar como carreador. Né? O plasma seminal é um carreador, né, de células que vão ser levadas até o sistema genital. Mas é uma sequência. Né? Como é que eu sei? Aspecto, movimento de garupa do cão, né, aquele movimento copulatório, que é uma transição da primeira à segunda fração. Então, pegou a primeira e a segunda, a terceira eu pego ou não, se eu quiser. Certo? Estendido isso aí? Alguém quer aproveitar e fazer mais alguma pergunta enquanto eu abro aqui minha apresentação que fechou? Tá tudo ok? Tudo certo? Podemos seguir então, né? Vamos lá então, vamos seguir. Deixa eu ver onde eu parei. Já tinha ido bastante, estava nos vídeos, tá? Você só perguntou porque a apresentação caiu, né? Então, acho que foi estratégia aí para você fazer Não foi isso não. Eu achei que tinha que esperar os 20 minutos em relação à fração do... Pronto. Terceira fração. Precisa esperar os 20 minutos? Não. O animal ele vai tender a ficar ejaculando. Você pode até deixar. Ou você pode tirar o efeito excitatório lavando com ringa, né, com solução fisiológica. Cuidado para não traumatizar o bicho. Imagina você bota uma água gelada lá. Ele vai ficar com medo de entrar em ereção depois. Então, deixa ejacular, faz só uma limpeza ali, tá, com solução fisiológica ou ringa, mas deixa o animal terminar o processo ejaculatório dele. Olha lá. Esse é um padrão de motilidade que vocês veem que as células estão movimentando, quase todas elas. Mas o vigor espermático, né, está baixo, ou seja, o que é que a gente avalia? Percentual de células em movimento. De 100 células, quantas estão se movimentando? Esse é o percentual de motilidade, de 0 a 100%. É importante a gente avaliar também o percentual de células que estão movimentando retilíneo progressivo para frente. A gente consegue eliminar aquelas células que estão em movimento fechado, né, como a gente vai mostrar. E o vigor? O vigor é a escala de 1 a 5. 1, células paradas. E 5, movimento, né, vigoroso de células atravessando o campo de visão. Bora comparar. Esse seria um vigor 2. Esse seria um vigor 2. Esse padrão de células aqui é um padrão que parou também de novo, meu Deus do céu. Esse aqui é um outro padrão, gente. É o movimento circular fechado. Fechou de novo o vídeo. Depois eu faço um videozinho e mostro a vocês. Não tá dando alguma sobrecarga aqui dos vídeos. É porque quando o espermatozoide tem alguma lesão a nível de membrana, de cauda do espermatozoide, ele tende a ter um dobramento de cauda. Então, aquele espermatozoide que andaria para frente, ele faz movimentos circulares.
E esse movimento circular, ele é um movimento inadequado. Imagine esse sêmen do sistema genital feminino. Ele é um espermatozoide que potencialmente não vai fertilizar a fêmea, porque não vai conseguir chegar ao sítio de ovulação, certo? Vamos seguindo, então. Então, avaliamos o percentual de célula que está em movimentação, avaliamos o vigor com que essas células estão se movimentando. Isso tudo é visto na aula prática que vocês vão ver quando pegar na disciplina, tá? A gente avalia também, depois de avaliar o percentual de células vivas e movimentação, a gente estima a quantidade de células. Aquele indivíduo está produzindo células em quantidade e qualidade suficiente e adequada para a espécie. E aí tem uma manhazinha que o pessoal de grandes usa muito, não quer fazer, né, concentração através de câmara de Newbow, etc. O sêmen do cão, geralmente, ele é aquoso translúcido, ou seja, ele tem menos de 200 espermatozoides por ml. Mas quando você trabalha com ruminante, caprino, ovino e bovino, é isso aqui, ó. Leitoso a cremoso, ou seja, 500 a 1 bilhão de espermatozoides ou mais de 1 bilhão de espermatozoides por ml. Tem precisão? Não tem, mas na falta de um microscópio, a gente utiliza essa estimativa. E aí a concentração é feita em câmara de Neubauer, a gente coloca as células aqui diluídas, né, em água ou em formol salino e faz uma contagem, tá? Essa contagem de células é colocada em uma fórmula e a gente consegue estimar, não vão perder tempo com fórmula aqui falando, né, vocês vão ver isso na prática futuramente, mas é a técnica que é usada usualmente como forma de quantificar as células produzidas por aquele indivíduo. Então, a gente vai lá e vê se o indivíduo está produzindo dentro da normalidade para espécie e paridade. A terceira avaliação, para fechar o exame andrológico, é a avaliação da morfologia espermática. Então, eu pego o sêmen que foi coletado, coloco em uma lâmina, faço um esfregaço, coloco para secar e coro em um corante. E essa coloração vai facilitar com que eu faça, então, a identificação da morfologia espermática com aumento de 1000 vezes, tá? Aí, obrigatoriamente, a avaliação de morfologia espermática eu tenho que pular de 100 vezes para 1000 vezes, para eu ver todas as estruturas espermáticas, né, passivas. Posso fazer sem corar? Posso. Se eu tenho lá um equipamento, né, esse equipamento de microscopia que custa aí mais que o dobro, né, de um convencional, eu consigo fazer sem utilização de corante. É possível, tá? É caro, mas é possível. Esse é o padrão de movimentação de espermatozoide. A gente acha que ele bate a caudinha, né? Mas é um movimento, ó, em espiral, né? É um movimento de hélice. É assim que o espermatozoide se desloca e se movimenta. Então, se ele tem qualquer tipo de lesão aí na cauda, ele não anda para frente. Ele anda para o lado circular fechado, retrógrado, diferentes padrões de movimentação, tá? Então, o que é que eu avalio? Defeitos espermáticos. Os defeitos espermáticos são aqueles defeitos que têm uma relação direta, né, com o espermatozoide. Então, os defeitos são vários, também é uma aula só, que em outra oportunidade eu faço com vocês, mas esses são os defeitos mais graves, né, chamados defeitos maiores. São defeitos que estão relacionados a defeitos de cabeça, quase todos eles, de má formação, de problema de DNA espermático. Então, essas células não vão ter capacidade de fertilizar, tá? E os defeitos menores? São defeitos geralmente de cauda, né? Nem sempre, mas quase sempre, ou de cabeça que não comprometem nem o acrossomo, que é a região onde tem as enzimas responsáveis pela penetração celular, ou também cromatina, DNA. E aí outros elementos. Quando você faz espermograma, você pode achar células de escamação, polimorfos nucleares, podemos encontrar também bactérias, né? Eritrócitos, se tiver sangramento. Então, isso tudo pode ser encontrado. Esse é o padrão, ó, que a gente tem no Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Também não vou entrar no mérito, mas
Coletei o sêmen, quero saber se está dentro do fisiológico para a espécie, independente do tamanho. Vem aqui, olha. Se é a raça pequena, vai ter um volume menor. Vejam que é de 1,5 a 80. Raças grandes, mais de 50 ml. Pode dar. Se coletar muita terceira fração, estoura de volume, né? Não precisa. Raças pequenas, ó, 1 ml, 1,5, às vezes até menos, tá? Eu já inseminei uma Bulldog com meio ml e deu uma ninhada de 5 filhotinhos. Então, se é um volume pequeno, com grande quantidade de células, em alta qualidade, a fertilidade também acontece. E aí tem vários fatores que podem interferir. Está comendo bem, não está? Está estressado? Está no regime de colheita de cobertura todo dia, porque não consegue, não aguenta, tem que revezar um dia sim, um dia não. Podemos fazer avaliações de campo, né, de baixo custo, extremamente eficiente. Esse é um supravital, um corante à base de eosina. Quem está transparente, como essas setinhas azuis, são células vivas, e quem está corado de rosa são células mortas. Então, eu consigo estimar quantas células estão vivas e quantas estão mortas naquele ejaculado, tá? Esse é outro teste que também avalia a viabilidade celular, chamado de teste hiposmótico. Precisa estar no exame endológico? Não. Mas vejam só, se vocês têm condições de fornecer um laudo com mais informações, bacana, tá? Então, de posse disso tudo, ó, exame clínico, espermograma, exame genético, exame de sistema genital, exame de características de herdabilidade. Só assim vocês têm, então, condições para um diagnóstico de aptidão reprodutiva, de condições de potencial reprodutiva. Então, vocês estão prontos para concluírem aí um laudo, né, de espermograma. E esse é um modelo que a gente utiliza lá, um resumo de um laudo. Obviamente que se o animal tem algum problema, isso aí vai se tornar um laudo de 2, às vezes até 3 páginas, com imagens, né, ilustrando. É isso que a gente costuma fazer. Certinho, gente? Então, ó, de conteúdo, eu quero que vocês me digam se tem dúvidas relacionadas a isso, ao que foi falado. Falem agora ou calem-se para sempre. Mas, tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Alguma questão? Não tem. Não tem questão? Então, ótimo, show de bola. É sinal que vocês ficaram prestando atenção. Eu olho sempre pelo lado positivo.